Muito boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Para Cá dos Montes. Hoje estou outra vez sozinho, a Ana continua a não estar connosco, mas vai regressar para a semana, se tudo correr bem, e vai regressar com toda a alegria que ela costuma emprestar ao nosso programa. De qualquer maneira, não tenho a Ana, mas estou igualmente muito bem acompanhado. Está comigo a Sra. Presidente da Câmara de Saborosa, a doutora Helena Lapa. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu é que agradeço, muito grata por este convite, por estar aqui. Gosto muito, aprecio muito o vosso programa. Temos uma fã. Tem sim, senhor. Muito obrigado. E é precisamente com a Presidente da Câmara de Saborosa que vamos conhecer até onde é que Saborosa quer ir no próximo mandato e nos próximos anos e perceber a história da primeira mulher que chegou a uma presidência de Câmara no distrito de Vila Real. Venha connosco. Helena Lapa fica na história como a primeira e única mulher no distrito de Vila Real a ser eleita Presidente de Câmara. Com uma vida ligada ao associativismo e à política, desmistificou o papel das mulheres na liderança autárquica. Hoje, a nossa convidada para nos contar a história que a levou ao cargo de Presidente da Câmara Municipal de Saborosa e fazer o balanço destes primeiros 6 meses de mandato. Doutora Helena, muito bem-vinda ao nosso programa. É a primeira mulher do distrito a liderar uma Câmara Municipal. Isto é um peso acrescido. A primeira e a única. Obviamente é algo que me orgulha, mas que me também traz esse tal peso de responsabilidade, porque o ideal será que este momento em que eu estou como... Nunca tinha pensado nisto, sinceramente, não é? Quando aceitei encabeçar a lista e este desafio, mas o facto é que daqui para a frente eu acho que as mulheres pelo menos retira toda aquela mística de que o lugar da mulher não é na política e torna tudo muito mais fácil. Eu sinto muito isso e vejo isso muito nas mulheres, sobretudo nas mulheres, alguma curiosidade. Mas falam consigo? Sim, falam muito e preocupam-se também muito, porque não é um mundo conhecido, em que as mulheres estejam à vontade. Percebe-se isso. Percebe-se que as mulheres acham que a política é para homens. Ponto. A política, a nível, estamos a falar depois presidências de Câmara e meios mais pequenos. Acho até que depreendo as suas palavras que o bloqueio até às vezes parte das próprias mulheres do que o sistema não ajuda, é um facto. Sim, elas não foram educadas para aceitar isto, não é? Não fomos educadas para isto, nós somos cuidadoras por natureza, não é? Somos mães, somos profissionais e se calhar nunca olhamos para estes cargos como algo possível, com competência e determinação para o fazer, da mesma forma e exatamente como o homem. Portanto, não há aqui nada nenhuma linha que nos separa, antes pelo contrário. O que podemos fazer para desbloquear essa... Há aqui algo que eu acho que é a justificação para isto, que tem a ver com disponibilidade. Um Presidente de Câmara é quase 24 horas, 365 dias, tem que ter uma disponibilidade total. E, de facto, as mulheres, sobretudo mulheres mais jovens, com filhos pequenos, eu percebo que seja muito difícil abdicar da vida familiar, do acompanhamento dos filhos, para se dedicar a um cargo destes, porque é muito, de facto, muito exigente. Muito bem. A campanha que fez agora para as eleições autárquicas foi de alguma forma diferente por a candidata ser uma senhora? Foi, mas foi muito engraçado. Foi. Pronto, obviamente as pessoas também não estavam habituadas a ver uma mulher, causou alguma estranheza inicialmente, até porque ocorreu um fenómeno em Saborosa que nunca tinha acontecido. Aliás, eu acho que
porque me aconteceu ali quase tudo, mas o facto de serem 7 listas concorrentes, facto único na história do Concelho de Sabrosa, 7 listas tornou a campanha muito dura, muito aguerrida, com muita gente envolvida, não é? Porque dentro da própria família havia o pai que estava numa lista, a mãe que estava noutra, o filho que estava noutra. Bom, mas as pessoas inicialmente olhavam com alguma estranheza, mas depois, no contacto direto, porque depois nós as mulheres também temos essa coisa. Nós temos, somos se calhar muito mais afetivas e não temos tantos problemas em manifestar a afetividade, não é? No abraço, o nosso abraço é genuíno, nós abraçamos genuinamente. Não estou a dizer que os homens também não o façam, mas nós fazemos com mais facilidade. Tem muito a ver com a nossa sensibilidade, com a forma como nós nos posicionamos. E isso facilitou tudo, foi um elemento facilitador, apesar de estarmos ali em algumas situações de Covid e termos ali que ter alguns cuidados, mas às tantas já se perdia a noção da máscara, era impossível. Mas foi duro, muito duro. Além da questão da dureza do combate político com 7 listas, sim, houve ali alguma situação que a tenha deixado desconfortável em alguma altura? Não. Não? Não. Não. Tirando algumas observações do género onde há galo, galinha num canto, isso eu ouvi. Mas eu tenho que entender, é assim, temos que entender, e eu sempre tive cuidado de não ter um discurso feminista, claro, nem sequer a tocar nesse assunto, porque de facto não é o que estava em causa. O que está em causa é o candidato, se tem ou não competência para. Não é ser homem ou mulher. Mas sim, alguma curiosidade. Depois, onde eu acho que comecei a ser muito bem aceite, nas crianças, curiosamente. Pois elas não votam. Pois não interessa, mas os pais votam. Não, mas sem fazer qualquer tipo de jogo, não sei, talvez uma figura feminina mais maternal, talvez, não sei. Mas as crianças começou a ser muito, ainda ocorre isso. Olha, por exemplo, outro dia fui ali à pastelaria Gomes e estava um grupo de jovens, 5 jovens e um casal, e vieram ter comigo porque eles são do Concelho, portanto são oriundos do Concelho, mas estão em Lisboa a trabalhar e a viver, mas nas férias estiveram lá. E então tivemos que tirar uma selfie todas ali em plena pastelaria da Gomes, porque elas já na campanha acharam o máximo ser uma mulher cabeça de lista. E acompanharam a campanha e os resultados e começaram a comunicar comigo. Espetacular. Boa. Acha que o eleitor terá preconceito na altura de escolher? Só pelo facto de termos uma questão de género? O nosso país já ultrapassou isso? Eu acho que já ultrapassou. E claramente as pessoas olhavam também muito para o currículo, claro, para a nota biográfica. Que é o que conta, não é? É isso. Olha, tem experiência nisto, tem aquilo, agrada-me isto. Muito mais do que o facto de ser homem ou mulher. Disse numa entrevista que as mulheres, e há pouco também já o disse, têm uma sensibilidade que lhes permite conhecer melhor os problemas. É esta a mais-valia que acha que pode ter no seu mandato, para oferecer aos sabrosenses? Para além de outras, sim. Não, mas obviamente que sim, porque as mulheres por natureza, as mulheres criam vida, não é? As mulheres são mães, dão vida, não tiram vida, não geram conflito por natureza. E é aquele sexto sentido da mulher, não é? Aquela sensibilidade com que nós olhamos para as coisas, as causas sociais, que mexem com crianças, os idosos. É aquele lado cuidador,
é o que eu digo sempre, as mulheres são cuidadoras por natureza, e esse lado do cuidar é um pouco cuidar a comunidade, claro. Não é? Ver a comunidade como algo que, pronto, é a galinha. Como é que chegou à política? Olha, há muitos anos, eu sempre gostei de política local, não política nacional, internacional, nunca me motivou o grande interesse. Localmente sim, porque faz toda a diferença de quem está no poder, entre aspas, pode fazer toda a diferença na nossa vida, no nosso dia-a-dia. E este grau de proximidade que nós temos com as pessoas, que nos permite conhecer os candidatos também, é-nos muito mais fácil depois de avaliar, permite-nos aqui coisas que de outra forma não tínhamos. Fui com 21, 22 anos, fui candidata à junta de freguesia, mas foi assim um ato, foi mais para... Ganhou? Não, foi eleita? Então fui pela CDU, que não tem expressão, ainda hoje não tem, portanto, e naquela altura muito menos. Bom, mas tinha um amigo que era o cabeça de lista e então achava, e encabecei esse projeto, não com muita consciência política, reconheço hoje. Tinha na altura 22 anos, não era? Sim, por aí. Portanto, não tinha muita consciência política, mas achei o projeto interessante. Tive muitos anos também na Assembleia Municipal, fiz alguns mandatos na Assembleia Municipal e depois, mais perto, em 2017, o Zé Marques sai de Presidente de Câmara para presidir a estrutura de missão da circunnavegação de Fernando Magalhães. E eu estava em 4º lugar na lista. Então colocou-se essa questão de ir, e eu que achei que precisava de um desafio diferente, não, eu vou aceitar isto, são 8 meses até às eleições, porque não faço intenções sequer também de continuar, eu vou ver esta experiência. E adorei. Foi muito bom. Também tive a sorte, na altura, trabalhar com o Domingos foi fácil, e que tinha muita autonomia, tinha pelouros muito interessantes, a educação, isso deu-me ali algum know-how, e sobretudo percebi uma coisa, percebi que os municípios têm à sua disposição ferramentas técnicas e humanas que podem fazer toda a diferença na comunidade. Então é só potenciá-las. Teve ao longo da sua vida também uma relação próxima com o associativismo, muito próxima. Estive na PPA-CDM, sobretudo, ainda está. Ainda estou, presidente da direção, sim. Há quem diga que o associativismo é um trampolim para a política. Não acho nada. Até porque são coisas completamente distintas, se bem que defendo que devem estar de mãos dadas, não com a política em particular, mas institucionalmente, porque a nível, por exemplo, municipal, nem um município faz o trabalho em termos sociais bem feito, se não tiver a articulação com todas as IPSS do Conselho e com todas as associações, sejam elas de que natureza forem. Eu particularmente estive ligada a várias associações, no final, mas mais tempo foi a PPA-CDM enquanto IPSS, e é a segunda maior empregadora a seguir à Câmara Municipal, portanto no Conselho de Sabrosa, já se estendeu para a Lijó também, portanto tem uma estrutura muito grande, mas é uma causa também que se veste, sabe? Eu costumo dizer que a problemática aliás, a área da deficiência, para não te chamar problemática, não é por aí, mas a área da deficiência é algo que nos toca de uma forma distinta. Pronto, não quero com isto dizer que as áreas ligadas aos idosos ou às crianças o sejam menos, mas a minha experiência, como foi esta, é algo que se veste mesmo,
que adormecemos e acordamos com aquilo. Foi uma experiência altamente enriquecedora. Eu acho que consigo perceber isso, até porque nós partilhamos aqui o programa também com uma diretora técnica que penso que tem esse sentimento que acabou de escrever. Essa é a experiência que traz mais forte da sua experiência, da sua passagem, que ainda se mantém da PPA-CDN? É, porque a dada altura eu acabei por assumir a tempo inteiro e apanhei o Covid. Apanhei a fase do Covid, em que ninguém sabia de nada, em que aquilo caiu-nos em cima e era, confesso que tive ali dias dramáticos. Foi muito duro. Conseguimos combater de forma a não ter nenhum surto com consequências graves, mas é um teste à pressão. Eu neste momento, costuma-se dizer que nos cargos, um cargo político, o cargo de Presidente de Câmara tem muita pressão, não é? E eu costumo dizer entre amigos que esse teste à pressão eu já o passei com uma nota brilhante, porque já apanhei situações, desde quase me morrerem nos braços, a ter que ir atrás do INEM, a ter que... situações de extrema mesmo. É uma experiência que nos marca, não é? Que não fica. É única. E que levo para a vida. Não consigo neste momento. É óbvio que as funções não me permitem, não me permitem ligação como eu gostava, como eu desejava, mas tenho muitas saudades. Tenho muitas saudades, principalmente dos utentes. É quem pode sempre ir visitando, não é? Como de certeza o faz. Sim, não tenho assim tanto tempo quanto gostaria. Não tenho tanto tempo quanto gostaria, sim. Apesar de já ter sido candidata à Junta de Freguesia, que me referi há pouco, por volta dos 22 anos, a verdade é que os seus sonhos da juventude não eram necessariamente nem a política e se calhar nem tanto o associativismo. Era os aviões. Como é que é isso? Olha, sei lá, em primeiro lugar porque é a sensação de liberdade, eu acho. É a sensação de liberdade e depois também do viajar, que é daquelas coisas que eu gosto muito. E são genes saborosa, não é? Ficaram de Fernando Magalhães. É isso, é o navegador, não é? É o explorador, o navegador, é estas coisas que vêm do Fernando Magalhães, portanto. Mas sim, se calhar mais por aí. Mas isso foi um capricho. Nunca tive... Gostava de pilotar aviões porque isso me levava para outros lados, para outros destinos e conhecer outras pessoas e experienciar outras vivências que de certeza me iriam dar muito prazer. Digo eu que em criança seria este o meu pensamento, não tão estruturado provavelmente, mas algo assim do género. Mas ainda hoje tem vontade de um dia experimentar? Ou já passou essa necessidade de liberdade? Não, eu tenho muito. Eu sou muito... Pronto, se calhar, não sei se isso é defeito, seja o que for, sou eu. Eu prezo muito a liberdade mesmo, quer a minha, quer a dos outros. Portanto, acho que isso é como o passarinho, não é? Dentro da gaiola ele acaba por morrer. Portanto, precisamos da liberdade como do ar que respiramos. Também li algures que uma das suas grandes referências e que também poderá ter sido um dos motivos pelos quais ingressou na política seria o seu pai. É, sem dúvida. Não me faça chorar. Ok. Sério. Eu sou sempre muito sensível nesta questão porque foi, de facto, uma referência e foi através dele que eu comecei a fazer estas vivências associativas, porque ele sempre foi um homem muito ligado. Eu acho que ele fez parte de tudo em Sabrosa, menos do futebol, isso eu tenho a certeza que não, mas do resto ele fez parte de quase tudo. Era uma pessoa muito interessada pelos assuntos e pelos problemas da comunidade e então tinha assim tinha muita intervenção. E eu, desde pequenita, andava muito com ele, porque eu sou a filha mais nova, mas com muita diferença de idade dos meus irmãos, portanto nunca vivi com eles, e então andava sempre com ele e
comecei a achar muita graça aquela interação com as pessoas e com os problemas de cada uma das associações, e foi por aí, é de facto uma referência na minha vida. Muito bem. Então, mudando novamente aqui de assunto, disse que, e voltando à sua experiência na Câmara, para fazermos a transição para a nossa segunda parte, disse também, algures, que aquilo que valoriza no cargo é a possibilidade de trabalhar em prol da comunidade, com ideias, projetos, pequenas coisas que melhorem a vida das pessoas. É isto que a realiza? É isto que quer fazer? É isso que me motiva todos os dias para me levantar cheia de energia e ir trabalhar. É exatamente isso. E já tem conseguido fazer ao longo destes 6 meses? Pontualmente, não é tão fácil como eu imaginava. Há lá muito papel pelo meio, não é? Há muita limitação legal, não é que com isto eu esteja a dizer que se pretendesse fazer algo claro. Mas muitos impedimentos, é muito burocrático, de facto, e é muito, todos os movimentos são muito condicionados, mas dentro daquilo que é possível, consegue-se ir fazendo alguma coisa, e eu acho que as pessoas já notaram isso. Ainda bem. Chegou o nosso momento em que eu vou lançar uma palavra e que a doutora Helena me vai responder com a primeira palavra que lhe vier à cabeça, e assim começamos. Uma palavra sobre a APPA-CDM. Entrega. Uma palavra sobre Sabrosa. Raiz. Uma palavra sobre política. Jogo. Uma palavra sobre aviões. Liberdade. E uma palavra sobre o seu pai. Amor. Agora uma palavra para as mulheres que se afirmam na política. Em frente. Sem qualquer tipo de limitação. E uma palavra para os cidadãos do Concelho de Saborosa. São os meus munícipes. Tenho imenso carinho por eles. Isto é muito mais que uma palavra difícil, força, não é? Força. Mas sei lá, tanta coisa a dizer. É gente muito boa. E que merece muito trabalho, muita dedicação, porque incondicionalmente eles não julgam, não é incondicionalmente, não têm maldade em julgar os atos de forma diferenciada, ou seja, não têm aquela visão política das coisas, olham com os olhos da verdade. O povo é completamente soberano, não é? Nestas questões, e nós mexemos muito pouco com as suas vontades, com a sua... Não é? Há sempre uma linha que separa aquilo que é uma ambição política. É por isso que o povo é sábio. A palavra é exatamente esta. Eles, quando votam, sabem exatamente aquilo que estão a fazer. Mesmo quando esse voto possa ser contra nós, eles sabem o que é que estão a fazer. E sabem porque é que o fazem. Não é por acaso. É um privilégio ser Presidente de Câmara de um município onde é muito provável que conheça provavelmente todas as pessoas pelo nome, não é? É um privilégio. Se bem que eu estive ali há alguns anos fora, em que eu conhecia os mais velhos, e depois há os miúdos que tiveram aquela fase de crescimento, entraram na adolescência e já se perde ali um bocadinho, só tirando pela pinta, não é? Como se costuma dizer. Portanto, às vezes chego lá, mas sim, é um privilégio. Para quem quer gerir uma Câmara com todo o afeto que nos referiu, isso é fundamental. Olha, eu hoje fui a dar-lhes assim um exemplo. Fui rapidamente, porque não podia ficar para os dois, mas fui só dar os pesos, cumprimentar as famílias de 2 funerais, em sítios diferentes, no concelho. E lá está sempre, mais uma vez, não é? As mulheres. Estava um grupo na capela mortuária e então uma dizia, fui cumprimentar, obviamente, e então uma dizia assim, olha, menina, sabe o que é que eu digo e que digo, que sempre ouvi dizer também à minha mãe e já à minha avó, não me dês nada, mas mostra-me um bom agrado, e às vezes um bom dia ou até um sorriso assim, olha, nem precisa de dar nada, e eu acho massa.
A sério. A genuinidade é mesmo dos isso. nossos dorienses. É mesmo isto, é mesmo isto. Nós estamos à conversa com a doutora Helena Lapa, ela é Presidente de Câmara de Sabrosa, a primeira e única mulher até agora eleita no nosso distrito. Esperemos que seja a primeira de muitas. É isso mesmo. E que isto finalmente equilibre como tem que equilibrar. Nós voltamos já a seguir para continuarmos a conhecer a história desta semana. Universidade FM 104.3. Da imensa paixão pela região nasceu a Associação Valdouro. Vamos, em 2022, continuar o nosso caminho, a fazer o que estiver ao nosso alcance pela região, por si e sem pedir nada em troca. Apenas que caminhe connosco. No seu IRS, de forma totalmente gratuita, apoie a Associação Valdouro, inscrevendo o nosso número de contribuinte 508-615-747. O seu apoio alimenta a paixão que partilhamos pela região. Rádio Universidade sempre no ar! Estamos de regresso à segunda parte do nosso PCM. Está connosco Helena Lapa, ela é a Presidente da Câmara Municipal de Sabrosa e estamos hoje a conhecer a história de uma jovem que queria pilotar aviões, mas que hoje é a primeira Presidente de Câmara do nosso distrito. Está há pouco mais de meio ano no cargo de Presidente de Câmara. Sim. Como é que têm sido estes meses? Durinhos. Bom, como é público, eu não tive maioria, não é? E dadas as circunstâncias de tantas listas, obviamente sabia-se que ninguém ia ter. Estive ali e vou tendo algumas dificuldades, até porque a oposição de alguma forma se coligou ali, pronto, e não facilitou, fez o papel dela, claro, como é óbvio, não é? E não facilitou muito a vida. Mas eu sou por norma uma pessoa otimista, e também não desisto com facilidade, portanto, dos meus objetivos. Pode demorar mais tempo, mas se há algo que eu acredito, eu vou insistindo, pronto, se calhar isto depois consegue-me abrir aqui outras perspectivas que de outra forma, também não enveredo por situações de conflito, não entro nesse esquema, portanto depois acaba por ser um bocado bater no muro, não é? E para mim resulta, também é uma forma de muitas vezes me salvaguardar e não me desgastar muito. Não é retirar a importância à oposição, antes pelo contrário. Agora é retirar importância a alguns assuntos que de facto não têm importância nem contribuem nada para o desenvolvimento do concelho, não contribuem nada para aumentar a qualidade de vida das pessoas. Não porque não, é política. Isso vale o que vale. Portanto, por norma não me deixo abalar com determinadas posturas. Reservo-me. Ok. Este equilíbrio que resultou das eleições, como já percebemos, é um equilíbrio muito frágil. É preciso muita imaginação para gerir politicamente uma situação deste género, ou não? É preciso alguma criatividade e, sobretudo, é isso que lhe dizia há um pouco também, levar as coisas pela insistência, não é? Às vezes o cansaço. Agora, há aspectos fundamentais, não é? É difícil nós percebermos que, muitas vezes, que algo que para nós é fácil, por exemplo, a nível cultural, não é de facto para a oposição uma prioridade, quando para mim há projetos, e havia um determinado protocolo com um projeto que era levar teatro, uma peça de teatro, um conto dramatizado, um conto de autores transmontano-dorienses, Torga, essencialmente, João Araújo Correia.
por aí. Dramatizá-los e levá-los a todas as localidades do concelho. Para mim é fundamental. E sabe porquê? Porque eu fui ver todos os espetáculos que foram feitos em todas as aldeias e percebi o quanto aquele momento era importante para as pessoas. E percebi quanta gente lá estava, mas não estava ninguém da oposição. E essa importância, esse facto, para além do episódio, da situação pandémica, em que as pessoas foram obrigadas a estar em casa meses e meses a fio, sem convívio, estamos a falar também de aldeias e localidades que têm pouca gente, e a gente que tem é população idosa, que não têm possibilidade de falam com o vizinho e pouco mais. Que estas coisas assumem uma importância vital na vida destas pessoas, e isso é daquelas causas que eu não abdico. Por isso estou-lhe a dar um exemplo do que é que a oposição pode fazer e nós podemos reverter. Claro. Que conselho é que encontrou quando chegou à Câmara? Já conhecia muitos dos dossiês, certamente, mas... Pronto, eu estive afastada ali há alguns anos, mas também acabei por estar próxima. Sim, encontrei um concelho bem equipado, a nível de infraestruturas. Se calhar o que liberta também, apesar de que isto há sempre alguma coisa para fazer. Claro. Isso há sempre qualquer coisa, e eu inicialmente até dizia, eu não sou muito a favor, eu não quero ser muito conotada como uma presidente do Paralelo e do Alcatrão. Eu quero outras coisas. Mas o que é facto é que há necessidades de algumas, ou de melhorar algumas infraestruturas. Mas de facto o foco, porque o essencial já existe e até com boas condições, são as pessoas. Por isso é que, de alguma forma, o trabalho que foi feito pelos anteriores presidentes de Câmara abriu aqui o caminho à possibilidade de direcionar a atenção para outras questões, que são as pessoas, que é a ação social, a educação, a cultura. Ter um concelho feliz? Ter um concelho feliz é o meu sonho. Como é que se consegue ter um concelho feliz? Quando todas as necessidades básicas estiverem asseguradas, portanto, quando toda a gente tiver emprego, habitação... Mas ainda nesse dia a Câmara fecha. Nunca fez, porque há sempre outras coisas e há também a manutenção. Claro, claro. Para a felicidade também é preciso haver um esforço de manutenção. Mas quando se atingir esse patamar, tem-se um concelho feliz. Mas também se percebe que há pessoas que são felizes com muito pouco. É isso que eu lhe digo, proporcionando se calhar alguns momentos diferenciadores, momentos de partilha, momentos de convívio, atinge-se um determinado grau de felicidade, porque também a felicidade plena não existem claro. Momentos felizes. Quais são os seus grandes projetos, sejam eles materiais ou imateriais, que têm para estes 4 anos? Para além de um concelho feliz, mas pronto, há aqui alguns projetos estruturantes que nós precisamos muito de que eles sejam vistos, e eles já foram sinalizados ao nosso governo, exatamente para olharem, porque o interior precisa de uma atenção redobrada, com pena de nós amanhã não termos crianças nestes territórios. Isto começa a ser um bocadinho assustador. Pronto, para além das pessoas, há ali alguns equipamentos básicos que deveriam ser pensados e repensados, no caso do mercado municipal. Há ali aquela estrada do Pinhão, lá está, da área de Sabrosa, até Covas de Ouro, do Nelo, que é uma estrada lindíssima, quase sempre paralela ao rio, e que está muito mau estado e com muita pouca segurança, porque tem muito movimento. É verdade. Tem muito movimento e não oferece condições.
gostava muito de transformar aquela estrada numa via panorâmica e que oferecesse segurança a quem a percorre. Depois há ali outras questões que se calhar a zona industrial também, Sabrosa tem muita procura e é uma coisa que me deixa muito feliz. Duas vertentes. A vertente do enoturismo, muitos projetos de enoturismo na zona do Douro, e depois a procura também, dada a proximidade com as principais vias, não é, da autoestrada, é as zonas industriais. Sabrosa está lotado e houve um alargamento agora que irá à asta pública dentro em breve. Mas tem mais pretendentes do que propriamente espaços disponíveis. Mas está já em projeto também uma outra ali em São Martinho de Ante. Depois também um parque de autocaravanas também fazia falta ali no concelho. Na parte norte do concelho, que acaba por ficar ali, e eu tenho um bocadinho, comungo um bocadinho do sentimento, porque a parte sul do concelho de Sabrosa é Douro, e o Douro vende por si só. Vende sozinho, não é? É. A parte norte não, a parte norte são as nossas serras, é o nosso aquilo que o Torga descreve tão bem. E há ali muitas, de facto, é pobre, não é? E há ali poucas possibilidades de fazer um grande investimento ou investimentos que depois aportem muita gente ou que levem muita gente. Não há. Há questões que podem ser exploradas e eu para ali tenho um projeto que já sonho com isto há muito tempo, porque há ali o complexo do Wolframio, sim, não é? Sim. O complexo mineiro do Val das Gatas. E tudo aquilo está ao abandono, não é? Está-se a perder imenso material ligado à exploração das minas, mas também no plano imaterial, que são as histórias que as pessoas ainda viveram. Não são assim, algumas são pessoas de alguma idade, mas ainda estão vivas. E então já fomos fazendo e estamos a investir na recolha de testemunhos das pessoas que trabalharam nas minas, curiosamente das mulheres que trabalhavam não nas minas, mas nas lavagens do minério, toda aquela interação com a mina. E gostaríamos muito de fazer um museu. Gostaríamos muito de fazer um museu e eu tenho esse projeto e gostava muito de o fazer e penso que vou conseguir. Também referiu, alguns também numa entrevista, que a estratégia local de habitação que tem prevista para Sabrosa é um projeto âncora para este mandato. Ainda temos assim tantos problemas de habitação na nossa região, no concelho de Sabrosa em particular. Temos muitos temos muita procura. Temos muita procura até de gente de Vila Real, porque é muito perto. Sim, são 5 minutos, 10 minutos. É muito perto e há de facto muita procura. A estratégia local de habitação permite-nos, eu costumo dizer, é um projeto que eu gosto muito e queria muito levar a cabo e que ele tivesse muito sucesso. Não só pela resposta aos problemas da habitação, mas também há ali uma outra questão associada que para mim também é muito importante, que é a questão da regeneração do património. Essa estratégia permite-nos reabilitar casas de lutas, não é? E que abandonadas, abandonadas têm proprietários, como é óbvio, mas proprietários que já morreram ou não estão cá, ou quer que seja, permite reabilitá-las e colocá-las no mercado a preços acessíveis. Portanto, isto também combate a questão da especulação imobiliária, claro, não é? Pronto, e criar aqui, como lhe dizia um bocadinho, não é? Para ter gente feliz tem que garantir que as necessidades básicas estão satisfeitas. Maslow, não é? Exatamente. Portanto, e a habitação é
é uma delas, não é? Pronto, com isso depois também é a questão do emprego, também começa É cíclico, não é? É cíclico. Enquanto que as pessoas, enquanto os empresários, por exemplo, empresários agrícolas, queixam-se muito de falta de mão de obra. Eu ainda hoje, por exemplo, tive um grupo grande, muito grande mesmo, já instalado também noutros concelhos, e estavam a dizer isso, que é falta de mão de obra. Portanto, já estão a pensar que pedir grupos do Bangladesh e de... A falta de mão de obra, há pouco falou na falta dos jovens, isto também anda tudo junto. O que é que nós podemos fazer para conseguir manter os nossos jovens cá? E o outro problema é que eles se interessem pela agricultura. É evidente que não se vão... Na agricultura tradicional, para já nem os pais querem que os filhos façam isso, não é? Isto também porque se criou aí um preconceito de que a agricultura é um bicho-papão, não é? Não, antigamente as pessoas diziam na agricultura trabalhavam de sol a sol e eram muito mal pagos. Hoje já não são assim tão mal pagos quanto isso. A questão é passa sempre por melhorar as condições de vida, e ainda há muito aquela ideia de que um escritório, trabalhar na função pública, ar-condicionado, é o ideal, é o ideal, não é? Mas se calhar com projetos próprios, mesmo de pequenas dimensões, se calhar aí eu começo a ver jovens que já se vão interessando, desde que o projeto seja deles. Já se vão interessando pela agricultura e vão-se fixando. Acha que pode ser por aí, eles sentirem que aquilo é deles, seja na agricultura, seja noutro setor? Sim, faz toda a diferença. Ser assalariado agrícola é totalmente diferente. A motivação é diferente. Claro. Convenhamos que também não é duro. Trabalhar a terra é duro. Sim. Tem que estar... É preciso trabalhar com sol, com chuva, com neve, com gelo, portanto, não é propriamente algo também assim tão aliciante, não é? Eu não acredito que seja o sonho de alguém. Tenho algumas dúvidas. Mas de facto nós precisamos, num concelho essencialmente rural, nós precisamos dessa mão de obra, como é óbvio, não é? A generalidade dos jovens, das pessoas mais novas, que hoje em dia felizmente já se conseguem formar de uma forma praticamente, não digo universal, mas anda muito perto disso no ensino superior, depois têm a dificuldade em encontrar emprego cá. Como é que nós caçamos, entre aspas, os nossos jovens e não os deixamos fugir? Isto não é um problema de Saborosa, é um problema... Não. É um problema da nossa região, um problema do interior de Portugal, é um problema, se calhar, de Portugal na globalidade lá fora, mas vamos cingir aqui à nossa escala. Eu outro dia achei imensa piada. Estava a ler um artigo sobre retenção de talentos na função pública. E eu comecei a pensar, não é? Como é que é possível, como é que a função pública retém talentos? Quando estamos a falar de talentos, estamos a falar de gente que sai da universidade com notas muito altas, médias muito altas. Se nós não temos capacidade, para já não temos um sistema de avaliação que permita ali criar incentivos, permita grandes... Não tem maleabilidade nenhuma. E depois os salários são baixíssimos. São. De facto são. Como é que se vão reter talentos se nós não lhe criarmos condições? Se me disser assim, já há muita gente a pensar também que gente dessas, esses talentos, a pensar que o dinheiro não é tudo e se calhar a qualidade de vida já faz toda a diferença. Já se ouve. Pronto, e é por aí que nós temos que ir, porque nós não temos condições de lhes pagar os salários que pagam os ingleses. Obviamente também a vida é muito mais cara, mas acaba por lhes compensar. Eles não vêm tão cedo e vão ficar lá. Claro. Portanto, ou nós usamos aqui um bocadinho e criamos este sistema de incentivos que lhes permita, em termos materiais, não é, concretizar ali algumas metas,
ou vamos pela questão a qualidade de vida para criar os filhos. Sabrosa tem um pacote de apoio à natalidade que poucos concelhos têm. No entanto, temos uma natalidade muito baixa. Também não é por esses mecanismos que funciona, não é? Não, exatamente. É verdade que é a primeira pessoa a chegar ao município todos os dias? Só souber alguém no armazém que chegue primeiro que eu, porque no edifício dos Passos do Concelho sou. Isto é meu, eu acordo cedo e gosto de começar cedo. Cria-me depois ali um problema, que é, eu depois fico tão envolvida que esqueço-me de ir esqueço-me não, quando vou a dar conta já é hora de almoço, já o pessoal não está e às vezes não os vou cumprimentar e depois sinto um bocado, sabem, com aquela sensação de, poça, estive mal. Mas o tempo depois passa muito, muito rápido, mas sim, mas eu tenho esse hábito de começar muito cedo. E logo assim, com muita energia. E com esse envolvimento todo, como é que faz para atender os munícipes não tendo um dia de atendimento? Estou todo dia, se eu preciso. Eu acho muita piada, ainda hoje brincávamos um bocadinho com isso, porque a minha secretária dizia-me isso. Eu bem tento. Há uma tarde que eu não ponho nada, mas não adianta, porque até eu respondo no Messenger, por exemplo, ou pessoas que não têm como contacto, que a via mais fácil às vezes é o Messenger, e então contactam-me. E eu faço marcações pelo Messenger, recebo toda a gente, por uma razão também muito simples. O Concelho, apesar de pequeno, que não é assim também tão pequeno, mas pronto, é muito distante, tem ali o norte do Concelho e o sul do Concelho, são muito distantes. Um táxi leva 30 euros para levar um habitante dessa localidade a Sabrosa. E chegar lá e eu não atender, eu acho que é criminoso quase, portanto não faço isso, não faço. As pessoas que a procuram, que tipo de problemas o que é que lhe pedem? O que é que se pede a um Presidente de Câmara? Olha, tudo. Olha, aqui há uns tempos esteve cá o Domingos Carvas, o seu antecessor, e dizia que até de casamenteiro chegou a fazer. Então não, confidente, sim, Há muito este papel, mas isto é a proximidade também que permite estas coisas, o facto de se conhecer toda a gente. Mas basicamente as pessoas encontram ali, eu recordo-me de uma senhora que quando se instalou este conflito na Ucrânia, tive uma senhora que foi lá, que pediu, marcou horas, foi lá, uma senhora já com alguma idade. E qual tinha sido o problema que ela tinha tido? Tinha recebido um telefonema de alguém que não falava português e ela achou que fosse do russos a querer arranjar ali qualquer situação com ela, mas eu achei piada, porque é assim, aquilo que, não é? Nós temos tendência a desvalorizar, mas a pessoa estava de facto muito incomodada com aquilo e não sabia o que é que havia de fazer. Foi o que eu lhe disse: olha, diga-lhe para ligar para a Câmara Municipal. Repita isso muitas vezes: olha, ligue para a Câmara Municipal. Pronto. E ela: mas a sério? Faça isso. Não, foi mais satisfeita. Não, às vezes são coisas. Não, claro, às vezes há problemas de fundo. Claro. E há aqueles problemas que também nós não conseguimos. Aquilo que eu há um bocadinho dizia com o trabalho das IPSS, não é? Que se entranha muito, que leva muito, que se veste muito. Depois os problemas que as pessoas trazem ali, alguns também dramáticos. É óbvio que sim, e que nós gostávamos muito de resolver no imediato e que sabemos que não se consegue, porque não é assim tão simples e tão rápido e com a rapidez necessária, porque muitas vezes são emergências de facto sociais. Provoca ali alguma frustração, mas eu também percebo depois uma coisa que também é importante para as pessoas sentirem
que alguém ouviu e alguém encaminhou o problema dela. Nem que seja um telefonema. Nem que seja um telefonema. E isso, eu se souber alguém que tenha falhado até agora nessa parte, que digo, mas faço sempre questão de retribuir se a pessoa liga. Pode demorar mais tempo, é óbvio. Claro. Mas faço questão de responder. Qual é o papel que acha que Saborosa, ou que quer que Saborosa tenha no Douro e na região? O papel principal. porque tem potencial para isso. Nós temos, se calhar, espaços culturais que pouca gente tem. Temos o Douro, temos a Serra, temos o Rio, temos gente fantástica. Sim. Temos figuras de renome no mundo literário, no mundo académico, no mundo militar. Eu acho que ali, não sei, eu costumo dizer isto, nós temos um microclima para gerar talentos. É verdade. Porque se num concelho tão pequeno é incrível a gente que se descobre. Nós este mês vamos fazer homenagem, por exemplo, a Manassés Lacerda, que é um homem do mundo do fado de Coimbra, que morreu sem ninguém lhe prestar sequer a devida homenagem, e pela primeira vez vamos fazer isso, apesar do senhor já ter falecido há 60 anos, mas percebi, isso é um nome que me surgiu há pouco tempo, porque não ouvia o meu pai falar do senhor, mas não tinha ideia da importância que ele no meio tinha, como outras pessoas no exército, em muitas áreas. Na literatura, no teatro, portanto, Saborosa tem tudo para ter o papel principal no Douro. E se Saborosa tiver... começar pelo seu encanto, não é? Exato. E se Saborosa florescer toda a região a seguir prospera. É isso mesmo. Portanto, isto ninguém sozinho não se faz nada, não é? Só um trabalho em parceria é que resulta, e o Douro só terá sucesso se for desta forma. Tipo agora para o nosso contrarrelógio, 10 perguntinhas para a resposta o mais rápida possível. O recorde está muito apertado, mas vamos tentar bater. Vamos lá. Então, para começarmos agora, qual foi o momento mais importante da campanha? A noite das eleições. E o mais difícil? A noite das eleições. E qual foi o sentimento que teve quando soube o resultado? Fiquei um bocado sem reação. Fiquei um bocado catatónica. Qual é o maior desafio que tem pela frente? A vida das pessoas. Política ou associativismo? Uma conjugada com a outra. Se pudesse voltar atrás, o que é que mudava? Na minha vida? Eu sou uma mulher de bem comigo mesma, portanto, bem realizada. Não mudava provavelmente nada. Qual é o seu... Se as coisas aconteceram por alguma razão. Qual é o seu avião favorito? Pode ser um Boeing, pode ser um avião de papel, contei é o que está por trás. Qual é o seu sítio favorito em Saborosa? São todos, mas se calhar ali a zona do Parque BB King, gosto muito. O que é que a faz feliz? A felicidade dos outros. E qual é o seu sítio favorito no Douro? No Douro, junto ao Rio. Em qualquer sítio. Cerca de 1 minuto e 30 nos chegou. É um bom tempo. Não, depois houve aí questões... mais emocionais, não é? Pois, é. Onde é que se vê daqui a 10 anos? Em Saborosa. Como Presidente de Câmara? Não sei. Não sei. Eu não gosto muito de fazer planos a longo prazo. Tudo depende de como as coisas correrem. Não tenho projeto, não tenho mesmo. Assim, há 10 anos, para mim é muito tempo. 10 anos é muito tempo. Acho que muita coisa pode mudar, muito pode acontecer.
os planos podem ir por água abaixo, é óbvio que nós precisamos deles também para nos orientarmos e nisso eu sou bastante objetivo, mas não tenho, sinceramente não tenho, porque há coisas que nem sequer dependem de nós. Agora, eu já fiz muita coisa que gostei muito, provavelmente ainda irei fazer. Outras que gostaria de fazer, mas não me estou a ver ter um projeto assim há 10 anos. Não. Hoje connosco no nosso PCM tivemos Helena Lapa, Presidente da Câmara Municipal de Sabrosa, que com a maneira afetuosa e carinhosa como olha para os seus munícipes pretende revolucionar a forma de Sabrosa se posicionar. Aliás, Sabrosa provavelmente vai ter mais do que o papel principal no Douro sobre os comandos da primeira mulher Presidente de Câmara, não só em Sabrosa como no nosso distrito. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado Luís. Muito obrigado de coração. O PCM é uma coprodução da Associação Valdouro com a Universidade FM, tem a produção e a ajuda à produção do Rafael e do Daniel. A apresentação hoje esteve a meu cargo, para a semana volta com a Ana Gouveia. Nós continuamos disponíveis em todas as redes sociais e o podcast está também disponível nos serviços habituais, iPods, Spotify e todos esses sítios que agora não me recordo. Pode contactar-nos em paracadosmontes@associaçãovaldouro.pt. Nós voltamos para a semana. Até lá.